Olá, alunos. Vamos dar continuidade à disciplina Psicologia Aplicada à Enfermagem. Hoje nós vamos estudar o adulto da idade a meia-idade, né? A primeira parte dessa aula, eu tive que dividir a aula em dois, tem bastante conteúdo. Que idade é essa, né? Essa idade que é considerada meia-idade são os adultos que têm entre 40 e 65 anos. Então, vamos lá. A meia-idade. Delícia estudar psicologia, desenvolvimento tanto físico quanto psicossocial desde o bebê até o final da vida. A meia-idade. A meia-idade é a idade entre 40 e 65 anos. Tem variações sociais, claro, né? Dependendo de onde a pessoa está inserida, o ambiente, a cultura, claro que isso interfere. E a meia-idade é considerada o quê, né? Se a pessoa opta pela maternidade e a paternidade nessa idade, eles são definidos como pessoas que têm filhos mais velhos, ou como pais idosos. E hoje em dia muita gente opta por ter filhos mais tarde, né? Então é essa idade que é caracterizada como pessoas que têm filhos um pouco mais velhos, né? Ou pais idosos. O que muda com relação aos aspectos físicos? Começa o primeiro grito de socorro, né? Aparecem os problemas visuais, normalmente dos 45 em diante, perda auditiva, também a partir dos 50 anos, isso não é para todo mundo, pode ocorrer. Perda da sensibilidade gustativa, diminuição do metabolismo, então as pessoas têm um metabolismo mais lento, né, quando entram nessa idade, e aí tem aumento de peso, muitas vezes, não queima a gordura da maneira adequada, então é importante, né, a prática do exercício físico, tanto para manter o corpo, né, mas a saúde corporal e a saúde mental do ser humano. Temos aí período de menopausa e andropausa, né? Então, o que acontece com as mudanças hormonais? Menopausa, diminuição do estrógeno e da progesterona. Na andropausa, diminuição de testosterona. Sintomas, eles são indeterminados na andropausa, mas na menopausa aparecem os fogachos, securas vaginais. E com relação às mudanças sexuais, na menopausa a excitação é menos intensa. Tem uma diminuição da frequência dos orgasmos e de sua duração. E na andropausa é a perda da excitação psicológica, ereções menos frequentes, recuperação mais longa. E são mudanças de aspectos físicos. Com relação à disfunção sexual, né, o que a gente tem? A gente tem uma alteração do distúrbio do desejo ou da resposta sexual. Então aparece o desinteresse, o desconforto, a dificuldade da excitação. Pode ocorrer sim disfunção erétil, decorrente de algumas patologias, diabetes, hipertensão, depressão, estresse, álcool, tabagismo, tá certo? Se falando dos aspectos psicossociais, o que Jung, né, o pensador, diz? É o momento de abrir mão da imagem jovem e reconhecer a mortalidade. Não é que vai morrer no dia seguinte, né, mas é reconhecer que você já passou um grande período da sua vida e que agora a gente tem que pensar como usufruir da vida, né, com qual qualidade a gente quer ter até o final da nossa vida. Então tem que pensar sim e reconhecer que a mortalidade existe próxima de nós. E é nesse momento que começam os questionamentos sobre a vida. O que eu fiz? Será que foi bom? Será que não foi? Posso mudar? Não posso mudar? Existem alguns dilemas nessa fase. Freud, ele tem uma frase dele, né, que ele falava assim: quando contava apenas 41 anos, que a excitação sexual já não tinha nenhuma utilidade para ele, e que a busca da verdade havia se tornado o quê? Uma grande meta para a segunda metade da sua vida. Então Freud falava que ele viveu a primeira metade com alguns pensamentos. E quando ele entrou com 41 anos, ele já deixou de pensar na excitação sexual, porque não tinha mais utilidade para ele, e ele começou a pensar em que metas ele traçaria para a segunda metade da vida dele. Então, isso ele fala que é uma renúncia, né? Era uma sublimação, uma substituição do desejo mundano por um ideal. Enquanto Jung, no slide anterior, ele fala que é uma parte essencial do desenvolvimento da psique humana. Então, são filósofos, cada um segue uma linha, né? Mas é importante que a gente entenda os dois lados. Então, de alguma maneira, essa busca também podia ser considerada espiritual, segundo o pensamento de Jung. Essa busca pelo mundo ideal que Freud fala, né? Abrir mão do mundo, do desejo mundano e partir para o mundo ideal. Jung refere que o bem-sucedido e atarefado homem, aquele homem de negócios,
ele é tão determinado em sua busca de riquezas e de poder que ele não tem tempo para o cultivo da sua vida interior. Já o homem intelectual, ele, embora seja aparentemente mais introspectivo, ele pode ficar da mesma forma divorciado das fontes de sentimento e emoção. Então a gente tem os dois lados, né? A pessoa que foca nos negócios e é determinado por aumentar o patrimônio, por busca de riqueza, ele não olha para o lado interior. E já o intelectual que olha para o lado interior fica um pouco afastado de sentimentos e emoção. É justamente quando alguns êxitos são alcançados, isto é, né, no período da meia-idade, entre os 40 e 65 anos, que o homem começa a questionar o significado da sua própria vida, indagando-se se não haveria alguma coisa a mais para se conquistar. Não há mais só do bem material, há mais da parte emocional, espiritual. Então, Jung, né, que ele diz? Se ele quiser alcançar a serenidade e a harmonia interior, iniciando uma nova fase da sua vida, né, a fase criativa, ele deve se voltar para o seu inconsciente, a fim de descobrir as renúncias que conscientemente realizou para obter o sucesso. E aí ele vai reavaliar as suas escolhas. Então, tudo aquilo que ele abriu mão há um tempo atrás para obter o sucesso, muitas vezes profissional, financeiro, agora ele volta e reavalia as suas escolhas. Renuncia a alguns desses fatores para poder alcançar o que ele tem como objetivo para a segunda fase da vida. Tudo isso, Jung. E Erickson, que eu sempre comento em todas as aulas, ele ainda tem o princípio da generatividade versus a estagnação. Então, a fase da generatividade, né, que o adulto desenvolve uma preocupação relacionada em estabelecer, orientar, influenciar o próximo da geração, as próximas gerações. E ele está combatendo o que? A estagnação, aquela vontade de ficar inativo, falta de significado da vida, né? Então, é um conflito que tem internamente com relação à generatividade e à estagnação. Ainda nos aspectos psicossociais, eu sempre pergunto questões relacionadas a aspectos psicossociais, hein, turma? Prestem bastante atenção. Aspectos psicossociais nessa idade. É a idade da plenitude, que implica certo estado de ânimo. Percebe-se nessa idade qual é o curso da vida. Por outro lado, fica perdido e frustrado quando não encontra o caminho, quando chega nessa idade e não percebeu o que fez até hoje e o que quer seguir como caminho. Quando a maturidade é atingida, nessa vida adulta, né, esse indivíduo pode se encontrar na plenitude, ou não se encontrar, né, ou ficar perdido, ou permanecer perdido. E tem com isso, né, nessa dúvida de encontrei meu caminho, não encontrei, a crise da meia-idade. Outro slide importante nessa aula aqui, hein? A crise da meia-idade nada mais é do que uma revisão e reavaliação da vida. São momentos que se tornam decisivos para ele. Pode não haver crise, porque essa crise chamada de meia-idade, ela pode ser positiva. Não precisa ser uma crise ruim, que traz pontos negativos, ela pode ser bem positiva. No que tange aos relacionamentos, eles são bastante importantes e eles variam de pessoa para pessoa. Normalmente, eles estão associados ao bem-estar, à saúde e à satisfação do casal. O relacionamento, quando ele é consensual, ele traz benefícios. Apoio social, estímulos, recursos socioeconômicos, melhor saúde física e mental, que é bem importante nessa idade. Homens e mulheres beneficiam-se do casamento. Homens solteiros têm mais dificuldade nessa fase da vida. Mas também não podemos esquecer do divórcio, né? Eles são mais raros, mas eles também estão frequentes. É uma experiência altamente desgastante para quem passa pela situação do divórcio nessa idade. Eu digo que eles são mais raros nessa idade, próxima aos 60, 65 anos, porque a pessoa já viveu muito junto, né, um com o outro. Os casais já estão formados há muito tempo. Então, eles são raros, mas do que viveu-se há 50, 60 anos atrás, porque se vive hoje, eles aparecem com mais frequência nessa idade. Muitos adultos se tornam maduros e decidem que não querem mais ter aquela vida. E aí rompem o casamento mesmo nessa idade de mais de 50 anos, ou vivendo 20, 25 anos com o seu parceiro. Então é por isso que eu falo que eles são mais raros nessa fase, mas ele, do que era antigamente para o que tem hoje, está aparecendo com mais frequência. Temos também a homossexualidade nessa idade, né? O descobrimento de que eu vou ser feliz dessa maneira. Então, assume a identidade cronológica atrasada. Deveria ter assumido antes, mas por outras razões não assumiu. Então, tem aqui as lésbicas que 25% não viviam com suas parceiras, embora tivessem relacionamentos, mas não assumiam e viviam com elas.
E os homossexuais não assumidos na juventude, né? O que se tem hoje? Eles tinham casamentos heterossexuais e os relacionamentos eram conflituosos. E nessa fase eles assumem a homossexualidade, definem mais o seu papel e conseguem ter um relacionamento consensual. E os amigos, né? Os amigos são importantes? Os amigos, eles vão se formando desde o adulto jovem, né? Alguns carregam amigos desde a infância, firmam um pouco na juventude, no adulto jovem, porque o adolescente ele escolhe muito suas tribos, então nem sei se todos serão amigos futuramente, mas o amigo adulto, né, é muito importante. Então, a gente percebe hoje que esses adultos de 40 a 65 anos têm redes sociais também. Elas diminuem e eles tornam isso um pouco mais íntimo. Então, o adolescente que tem 1.500 amigos, o adulto que tem 300, que já valoriza, o adulto na meia-idade, ele prefere, ao invés de conversar com 300, que ele não tem tanto vínculo, ele forma uma rede mais íntima, de 5, 10. É nesses daí que ele quer se manter próximo. Então, tem um apoio emocional, uma orientação prática, um conforto, um companheirismo. Essa foto eu acho muito bela. Das amigas conversando, né, batendo papo e discutindo sobre qualquer coisa da vida. Alguns trabalham ainda nessa idade, outros já estão aposentados, outros não trabalham, possuem outras formas de renda. Mas é um apoio emocional que se tem. E os filhos? Né? Como que a gente pensa em relação aos filhos? Então, o bem-estar dos pais, ele vai depender do tipo de adulto que os filhos se tornaram. Se ele nessa fase tem filhos adolescentes, ambos encontram-se em duas fases críticas. O adolescente, numa fase de mudança, e o adulto entre 40 e 65 anos, que também está passando na meia-idade, né? A crise da meia-idade, que nem sempre é benéfica, pode ser prejudicial também. Ou ele pode estar passando por uma fase do filho adulto. E aí vem a síndrome do ninho vazio. É a saída do último filho de casa. Ou ele já casou, ou ele vai morar sozinho, ou foi morar em outro país, né? Então ele sai, o último filho sai de casa. Porque eles já são adultos. E tem também a síndrome do ninho atravancado, né? É o atraso na saída ou o retorno do filho. Então tem famílias que se encontram nessa idade, entre 40 e 65 anos, que os filhos namoram com eles. Então, tem um atraso da saída. O pai e a mãe eles estão vivendo de uma outra maneira porque eles têm o atraso da saída do filho. Ou o filho já saiu, ou a filha, né? Sempre digo o filho, mas é a origem, não é o sexo. Então, o filho saiu de casa, mas retornou, por alguma razão. Divorciou-se, retornou do país, teve um prejuízo financeiro e não tem mais como manter sua vida. Então, ele está retornando à família. E a gente vai ter o conflito dos pais com o filho. E pais idosos, né? O que isso significa? Eles passam a enxergar os pais de uma forma mais objetiva. Então, o filho que tem esses pais idosos, ele tem outro objetivo quando ele conversa com o pai. Tem um contato e um apoio mútuo, muitas vezes, porque ambos estão, muitas vezes, nessa fase. Muitas vezes tem um pai e uma mãe de 60 anos com um filho de 40. Ambos estão nessa fase. Então, a gente tem os pais que foram pais mais tarde, que têm 40 anos e têm filhos bebês ou crianças, às vezes até adolescentes, e tem os que já foram pais cedo, com 18, 20, 22 anos, e quando eles entram nessa fase, eles já têm filhos adultos. Aí a gente tem um contato e um cuidado diferenciado, um cuidado entre pais e filhos diferentes. Mas também tem uma dependência, né? Porque a gente tem os dois nessa fase, olha lá. É muito gostoso, a gente tem que trabalhar das duas maneiras. E quem está com filhos adultos jovens ou adolescentes está numa outra fase. E o cuidar, né? O cuidar, ele desgasta o relacionamento. Se o casal tem um número reduzido de filhos, esse número vai comprometer o compartilhamento do cuidado. Então, casais que têm um filho só tem esse filho para ajudar no cuidado dos pais quando eles chegam na idade mais velha. Se tem uma família com 3, 4 filhos, vai poder compartilhar esse cuidado, né? Desgasta um pouco menos o relacionamento, não só entre os pais, como entre os casais, porque os filhos formaram novas famílias. Então, tem a família nova que o filho construiu, mas ele tem que cuidar dos pais. Então, tem esse desgaste, né, no relacionamento. É uma função predominantemente feminina, mas existem muitos filhos homens que cuidam dos pais. E aí tem o envolvimento do peso financeiro, emocional e físico também, tá? Temos aqui a geração sanduíche, que são o quê? Pais idosos, tiveram filhos mais tarde,
filhos são dependentes e os pais se encontram na aposentadoria e os filhos são dependentes deles. Então, temos que pensar nisso também, né? Como que vamos cuidar? Dúvidas, turma? Ok por hoje? Até a próxima aula.